Aqui, senta mais alguém de cá, do lado bem, você vai sentar o Ron. É 3 para lá e 2. Senta aqui. Guardando só o sinal de vocês aí, tá? Podemos, pessoal, começar? Bom, pessoal, primeiro, boa tarde. Sejam bem-vindos ao 7º Departamento. É um prazer enorme contar com os senhores aqui para que a gente possa, de forma bem objetiva e preliminar, né, falar sobre o início das investigações em decorrência da morte de uma paciente durante um procedimento. Nós iremos dividir a entrevista com os atores envolvidos diretamente, desde a chegada na clínica até a questão da condução para a delegacia de polícia, a autuação em flagrante, um entendimento que nos levou a tipificar a conduta inicialmente como homicídio doloso e também com análise técnica da perícia criminal que esteve no local e também da medicina legal quando do exame de necropsia e também com as questões que virão na sequência com alguns exames complementares, né, que poderão confirmar, modificar o entendimento inicial, né. O que a gente precisa nesse primeiro momento dizer é que a Polícia Civil, quando acionada, quando instada em razão da prática de um crime, ela se faz presente no local da infração para a coleta dos vestígios, daquelas provas disponíveis no local, né? Portanto, que quanto mais preservado o local permanece, melhor é a coleta da prova. A perita ela vai entrar nessa informação mais detalhada, o investigador que esteve no local também. E aquilo que é apresentado ao delegado de polícia no momento da condução de determinada pessoa até a delegacia de polícia, o delegado ele se utiliza daqueles elementos iniciais para a lavratura do flagrante. Para a lavratura do flagrante, exige-se ali requisitos processuais, né, indícios de autoria e de materialidade. Prova de materialidade e indício de autoria já é o suficiente para o delegado de polícia lavrar um auto de prisão em flagrante. E aí, a depender da oitiva do condutor, que é o policial normalmente que apresenta o preso até a autoridade policial, oitiva de testemunhas e da própria conduzida, no caso, ou quando não é homicídio, oitiva da própria vítima, né? Aqueles elementos iniciais, eles conferem ao delegado uma segurança para que ele, no início, faça uma tipificação criminal e fale, olha, por hora, nesse momento, nós iremos iniciar o inquérito policial investigando o crime X. Aí, conforme as investigações avançam, esse crime ele pode se modificar, porque novas provas foram analisadas, novas provas foram coletadas. Então, a investigação é isso. Ela tem um início, ela tem um meio e tem um fim. Nós estamos apenas no início dessa investigação. E o que nós iremos dizer aqui é apenas o que nós temos de informação preliminar. É aquilo que está demonstrado até esse momento. Mas tem coisas que ainda devem se esclarecer no decorrer das investigações. Ok? Então, eu vou passar a palavra, nesse primeiro momento, ao Dr. Marcelo, que é o delegado que fez a lavratura do flagrante,
E ele vai desenrolar, nesse primeiro momento, com as informações da Paula, perita, e do Rocha, investigador, que estiveram no local, né? Então, logo a Polícia Civil ela foi acionada. E aí, na sequência, conforme as coisas foram sendo esclarecidas aqui, nós vamos passando a palavra para os demais, e aí, no final, a gente abre para as perguntas, tá bom? Então, doutor Marcelo, fica à vontade. Obrigado, doutor Flávio. Boa tarde a todos. Doutor Flávio bem já caminhou aí. A Polícia Civil foi acionada e de pronto, né, já encaminhou ao local. A gente teve ciência da ocorrência de um fato delituoso. Uma paciente que saiu ali carregada pelo serviço do SAMU, em estado grave. Na mesma hora já determinamos lá na perícia, junto com a Paula e a inspetoria, junto com o Rocha, dirigiram ao local para fazer os trabalhos iniciais, que foram pontuais para a continuidade das investigações. A todo momento a polícia atuou, ela foi conduzida para a delegacia, nós estamos acompanhando, ouvindo, apurando os fatos e começamos a achar várias inconsistências, né, no que ela falava, com os procedimentos que ela realizava, e isso aí culminou, né, com a nossa decisão de indiciá-la, né, pelo crime de homicídio doloso, com dolo eventual. Muita gente tem dúvida, dolo eventual, é dolo, gente, responde pelo mesmo crime, a pena é a mesma. O dolo eventual, eu não vou poder explicar aqui, é uma forma de você poder punir ela. Se não fosse o dolo eventual, resumidamente, a gente pune a pessoa, a gente adota o direito penal do fato, é punir a pessoa pelo que ela fez, o que ela queria fazer. É isso que nós adotamos, não é o direito penal do autor, punir uma pessoa pelo que ela é. As pessoas estão criticando, eu vejo, que o dolo eventual, graças a Deus que temos, que a gente tem a possibilidade de punir ela por homicídio graças ao dolo eventual. Resumindo, quando ela não queria matar a paciente, realmente ela não queria, mas fazendo um procedimento que ela não estava autorizada, ela assume o risco, então ela vai responder como se ela tivesse matado por querer. O dolo é a mesma pena. Então, eu estou vendo, que é dolo eventual, é a mesma pena, é doloso, ela vai responder pelo seguinte, um caput, a princípio. Porque, igual o doutor falou, nós temos somente esses elementos, as investigações continuam. Nós temos necropsias, nós temos outros exames, nós estamos atrás de câmeras, nós estamos fazendo oitivas de várias pessoas envolvidas, pedindo relatórios médicos. Então, a investigação pode evoluir e vai evoluir. Nós temos aí um prazo, né, que foi iniciado ontem, ela vai continuar. Entendeu? Então, só para esclarecer, foi autuada em flagrante delito, ela está presa, ela e a enfermeira que também participou, né, do procedimento junto, as duas foram atuadas em flagrantes. Ela deu uma versão lá, eu acompanhei, não convenceu. A enfermeira preferiu fazer uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Ambas estavam assistidas por advogado constituído, entendeu? Então, esse é o procedimento inicial. A minha equipe teve lá, e também no momento lá, ela bastante nervosa, óbvio, mas falando, não estava respondendo as nossas perguntas à altura, né? A Paula estava aqui, ela pode me falar, o Rocha também estava aqui lá na hora, questionando. Então nós resolvemos aprender vários materiais que estavam lá, para a gente saber se ela podia, como biomédica, fazer aquele tipo de procedimento, ou usar aquele tipo de material. Então é uma investigação complexa e nós vamos continuar. Quando a Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos, imediatamente a perícia foi acionada juntamente com os investigadores. Paulo, então para você passar para eles o início, né? Como que foi o acionamento, né? Aliás, como foi o deslocamento e a abordagem do local juntamente com a Inspetoria de Investigadores. Por favor. Ok. Boa tarde a todos. A perícia técnica foi acionada, nós nos deslocamos, 2 peritos com o investigador, para o local onde houve a notícia dos fatos. Chegando ao local, o local estava ocupado por servidores do próprio estabelecimento, servidores da vigilância sanitária, os policiais militares. Então a perícia não encontrou o local preservado, certo? O local não estava idôneo. Entretanto, os exames, a partir do momento que a perícia adentrou o local foi isolado, as pessoas foram retiradas e todos os elementos que eram de interesse da perícia técnica
foram coletados no local. Quais foram esses elementos? Nós coletamos computadores da clínica, computador particular, o celular da clínica, pois o celular da investigada não foi fornecido, não foi apresentado após a solicitação da perícia. Coletamos também as pastas com os prontuários, com as fichas de avaliação, com os orçamentos de todos os pacientes que nos foram fornecidos, que estavam presentes no local no momento dos exames. Coletamos também os lixos, os conteúdos das lixeiras, das caixas de descarte de injetáveis e seringas e frascos de medicamentos. Coletamos cânulas, coletamos diversos itens de procedimentos que eram realizados, bem como as medicações e outros elementos que nos foram de interesse naquele momento. O laser que nos foi relatado que seria feito na paciente, o aparelho não estava lá no local. Então a paciente ela recebeu o preparo, talvez o preparo do procedimento, mas o equipamento a ser utilizado não estava lá. Ao ser questionada sobre o equipamento, foi dito que o equipamento chegaria em momento posterior após o início do preparo do paciente, que consistia na aplicação de anestésico diluído em soro nas regiões que seriam submetidas ao laser. Entretanto, não foi possível verificar, pois o aparelho não estava lá, e o que nós encontramos no local foram cânulas de lipoenxertia e outros itens que não eram relacionados ao laser, que alegadamente seria utilizado como técnica de escolha naquela paciente. Então, todos esses elementos que nós coletamos, a perícia técnica coletou no dia de ontem, ao final do dia, início da noite. Hoje nós continuamos alguns exames. Os exames serão realizados em todos esses itens que foram coletados para subsidiar o entendimento da autoridade de polícia e formar o entendimento mais acertado sobre o que ocorreu. Após o local, né, ser historiado pela equipe de investigadores, pela perícia criminal, ela foi conduzida, mas na sequência, após o óbito do hospital, constatado o óbito no hospital, o corpo foi encaminhado para necrópsia, né? E sobre o exame de necrópsia, sobre as primeiras impressões, eu passo ao Dr. Lucas, que é médico legista, e ele fará essa abordagem. Dr. Lucas, por gentileza. Doutor Flávio, obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, solidarizar com a família da vítima. Eu vou tratar aqui de uma forma mais técnica possível e sempre, na medida do possível, aí tentando preservar a dor dos familiares, mas é um tema de repercussão relevante e que de interesse da nossa sociedade. Então, vamos seguir em frente e vou trazer algumas questões relacionadas ao exame de necrópsia. Hoje, logo pela manhã, a gente tomou conhecimento dessa requisição por parte da autoridade policial. De pronto, buscamos a documentação relativa ao cuidado que a vítima recebeu após o evento, realizado por essa profissional biomédica. E teremos que, durante o evento, houve uma intercorrência que ocasionou uma parada cardiorrespiratória. E ela teria recebido o socorro ainda no próprio prédio por um médico cardiologista que tem um consultório no local. E essa parada cardiorrespiratória foi revertida no primeiro momento, depois de 25 minutos de manobra, de reanimação. E logo em seguida ela teve outra parada, essa com 5 minutos, através de foi feito um choque, tá, um procedimento médico, e restabeleceu a circulação efetiva e normal do funcionamento do coração dela.
O SAMU foi acionado e foi levado para o complexo hospitalar São João de Deus. No hospital, o estado dela já era gravíssimo. Foi identificado que ela tinha a superfície, a pele, a gente define isso como hipocorada, sugestiva de uma anemia ou uma perda de sangue significativa. No Hospital São João de Deus, ela chegou a receber 2 bolsas de sangue para tentar repor o volume sanguíneo que foi perdido, e de plasma também, que é um componente sanguíneo responsável pela coagulação. Em seguida, por volta de ainda 11h30 da manhã, ela foi da sala vermelha encaminhada para o CTI, e infelizmente na noite de ontem, por volta de 8h30, foi constatado o óbito, depois de mais uma parada cardiorrespiratória e essa refratária a todas as medidas de reanimação. Agora, com relação à necrópsia que foi feita hoje pela manhã, depois de todas as informações, a gente fez a perícia, constatamos de fato orifícios na superfície abdominal, na barriga, eram 10 orifícios, e 2 orifícios na região glútea, um de cada lado. São orifícios compatíveis com o procedimento estético que está reportado no REDS, no boletim de ocorrência, que seria de lipoaspiração, lipoescultura ou lipoenxertia. Durante a nossa perícia de necrópsia, a gente pôde constatar que no tecido que fica debaixo da pele, entre a pele e a musculatura, a gente define como tecido subcutâneo, que é aquela gordurinha que a gente tem, né, debaixo da pele. Havia um infiltrado hemorrágico, uma concentração de sangue significativa, tá? Esses 12 orifícios aos quais eu me referi demonstram que foi, de fato, uma área significativa manipulada durante o procedimento, e nós tivemos acesso também ao exame de tomografia computadorizada, que reforçou essa hipótese nossa da necrópsia. Na tomografia computadorizada, a gente pôde constatar uma quantidade muito grande de gás, justamente nesse tecido subcutâneo, que fica entre a pele e a musculatura, reforçando a nossa impressão de que houve uma manipulação significativa no tecido subcutâneo. Além dessa quantidade de ar, a tomografia computadorizada também mostrou para a gente hematomas, focos de acúmulo de sangue. Então houve um sangramento significativo no procedimento. E demais achados na necrópsia, né? A gente sempre, diante de um procedimento desse, com um desfecho que foi o óbito, temos que considerar algumas possibilidades, tais como, será que não foi lesionado algum órgão interno, né? Alguma víscera, um fígado, um intestino, né? Então não houve nenhuma violação à cavidade abdominal, à barriga, ao tórax, tá? Também o exame do crânio, não tem nenhum achado macroscópico, e aí é importante que se diga macroscópico, a olho nu, a gente não evidenciou nenhuma alteração, mas um procedimento padrão nosso, do posto médico legal, a gente fez coleta de vísceras, de sangue, e esses materiais vão ser analisados pelo laboratório em Belo Horizonte, do Instituto Médico Legal André Roquete, vinculado à nossa Superintendência de Polícia Técnica Científica, SPTC. Então esses materiais devem ser encaminhados o mais breve possível para Belo Horizonte, para trazer mais informações para a gente poder chegar a uma conclusão. Da documentação, a gente aguarda também o restante da documentação do Hospital São João de Deus. Dos exames toxicológicos, a gente solicitou uma dosagem de possíveis substâncias que podem ter sido usadas no procedimento cirúrgico, tais como até a própria perícia, né, e os investigadores encontraram isso no local, né, epinefrina, que seria adrenalina, tá? Anestésicos também. Por que isso é relevante para nós? São substâncias que de forma habitual podem ser utilizadas numa cirurgia, mas se elas são utilizadas em volume, quantidades, concentrações elevadas, tá? Seja em combinação ou não com uma perda sanguínea vultuosa, como eu já disse, podem precipitar a parada cardiorrespiratória. Então os senhores podem notar que tudo que foi possível para a gente analisar isso, o pontapé inicial foi dado, e agora a gente aguarda aí demais exames, demais documentações para chegar à conclusão da perícia médica legal. Então foi hemorragia constatada?
gente tem essa informação de que houve uma hemorragia vultuosa. Agora, se isso foi a causa isolada e ou combinada com outros fatores que a gente pode vir a tomar conhecimento a partir dos exames, a gente não consegue definir ainda. Doutor Lucas, sobre a questão do procedimento, foi um procedimento na ótica médica estético ou é uma cirurgia que ela foi submetida? É possível fazer essa análise? Sim. Pessoal, dos achados, obrigado, doutor Flávio, dos achados nossos da perícia, combinados com esse recurso da tomografia computadorizada, recurso de imagem de última geração, a gente consegue definir que ela submeteu a uma cirurgia de médio a grande porte dentro do consultório da biomédica. Doutor, essa caso, cirurgia poderia ser feita lá? Não é médico. Não, pois é, o local não tinha nem preparação para fazer Não, isso. O local que ele era apropriado para fazer esse tipo de cirurgia média, o local, e se pode ser feito em um consultório, se sim, que equipamentos que teriam que ter lá, quais profissionais, ou só em ambulatório ou bloco cirúrgico? Uma cirurgia desse porte requer a participação de um médico habilitado, capacitado para realizar a cirurgia dessa natureza e o concurso de um anestesiologista, com todos os equipamentos necessários para monitorizar o transcorrer dessa cirurgia. A pressão está subindo, está descendo, a oxigenação do sangue está normal, não está, precisamos administrar oxigênio ou não, né? E equipamentos para, numa eventualidade de deparar com uma intercorrência, talvez a mais grave de todas, uma parada cardiorrespiratória, poder interceder de pronto. Então, uma forma de uma UTI, por exemplo, teria que ter. Os recursos compatíveis com o centro de tratamento intensivo, né, para realizar um procedimento dessa natureza. Quer dizer, o que ela vendia lá, que ela faria com esse equipamento a laser, nunca existiu. O consultório, o local onde eu fiz o exame pericial, não possuía estrutura de monitorização cardíaca. À medida que os medicamentos eram infundidos, deveria ocorrer uma monitorização, por menos invasivo que fosse o procedimento, a parte das medicações, né, doutor? Deveria ter tido uma monitorização. Não havia monitor cardíaco, não havia equipamentos no local que nos levassem a crer que seria aquele consultório um local apropriado para realizar qualquer procedimento minimamente invasivo. E a lipolaser, no caso, ela não teria que ter nenhum tipo de perfuração. Como a gente não teve acesso ao equipamento de laser, eu não posso afirmar sobre o funcionamento e o mecanismo de ação daquele aparelho. Então, não sei qual tipo de perfuração. As informações foram prestadas pela investigada. Entretanto, eu poderia responder sobre o funcionamento do aparelho a partir do exame no aparelho que não estava no local. A polícia vai buscar esse aparelho, vai saber onde está, se tiraram ele antes de você chegar? O que foi informado as câmeras vão ser, foram solicitadas hoje as filmagens do edifício, vão ser examinadas as imagens para verificarmos se houve, além de outras provas, este equipamento possa ter sido retirado do ambiente. O que foi informado no momento dos exames é que o aparelho sequer chegou ao local, pois no momento em que ocorreu a intercorrência com a paciente, no momento a clínica fez a imediata dispensa da chegada do aparelho. Foi esta a informação passada para a perícia no momento em que esse aparelho foi solicitado para exame. Mas tem uma contradição nisso aí, porque ela vende a propaganda que hoje está no Instagram que ela faz esse procedimento sem corte. Como que utiliza um equipamento que não se faz o corte? Na verdade, veja bem, nós estamos dizendo que ela não usa. Nesse caso especificamente, ela não usou, né? Então, porque nós temos que nos restringir nesse momento à investigação da morte, né? Então, ela alegou também no depoimento que era esse o procedimento de laser, né? Lipolaser, alguma coisa assim. Mas isso ela não fez, nesse caso especificamente. E duas razões nos levam a essa conclusão. Primeiro, que o procedimento cirúrgico, conforme o doutor... perfuração. O doutor Lucas nos disse, o procedimento ali é considerado uma cirurgia de média a grande complexidade, né? Então, essa cirurgia ela se iniciou
sem esse equipamento a laser, portanto, não era esse equipamento que ela ia utilizar, não era esse o procedimento que ela ia realizar. O que ela estava realizando ali era uma cirurgia, conforme diz a medicina legal, em razão da necrópsia e das imagens de tomografia que foram feitas no hospital, de que as lesões ali, de que aquilo que foi achado naquele momento, indicam uma cirurgia de média ou grande complexidade. E os sinais encontrados, perfuração, 10 perfurações no abdômen, 2 na nádega, uma de cada lado, né? Curioso também sobre essa questão de aparelhos. No momento em que houve a parada cardiorrespiratória, sequer havia um medidor de pressão, um equipamento de aferir pressão, que é o básico do básico, né, dentro de um consultório médico. Não havia, os funcionários eles precisaram sair e comprar um na rua, né? Está no depoimento que ele falou que demorou até 30 minutos para voltar com o aparelho, e isso já tinha a coisa avançado, né, de forma a não conseguir a reversão do quadro grave, né, em que ela se encontrava. Então, a hipótese trabalhada é exatamente essa. Agora. Se era um procedimento cirúrgico, ela não estava habilitada a realizar. Ela não é médica, né? Se ela fez utilização de anestesia para um procedimento cirúrgico, ela não é autorizada a fazer. E aí a perícia complementar dos exames laboratoriais vão indicar qual foi né, doutor Lucas, a substância ali utilizada como anestésico, ou se foi utilizada outra substância, e também a quantidade dela. Algum familiar já foi ouvido? Não, o marido dela já estava fora da delegacia, nós já conversamos ele oficialmente, só que como estavam os problemas de enterro, nós preferimos não ouvir ele no momento, mas durante amanhã mesmo vai ser ouvido. Ela chegou algum documento? Ela chegou a fazer pelo menos um risco cirúrgico? Alguma coisa não. nesse sentido? No momento eu coletei as fichas, solicitei a ficha da paciente de avaliação, de evolução, me foi informado que não havia sido feita evolução daquela paciente, pois o procedimento não havia sido realizado. Nas pastas que a perícia técnica recolheu no local de fichas e prontuários, até o momento ainda não foi encontrada a ficha da paciente, da vítima, né? Então, nós não temos as informações que deveriam constar no prontuário, na ficha médica de cada paciente no momento que é atendido pelo profissional de saúde. Vocês têm conhecimento de algum outro paciente que tenha feito, ou ela teria sido a primeira paciente a ser submetida a esse procedimento? Ao que indica nas redes sociais, esse procedimento vinha sendo executado já há algum tempo. Existem algumas fotos nas redes sociais em que esse procedimento é propagado pela investigada como A utilização do laser, do né? laser. O procedimento porque ela de posta, laser. ela posta fotografias e diz, Vai ser invasivo, igual supostamente foi o realizado. Seria o primeiro? Que a gente Nós tem não temos conhecimento esse conhecimento. Ela Nós foi vamos continuar presa, investigando. Estamos ela com a foi pasta, presa nós vamos flagrante. analisar. Porque eles Foi estão em preso zonas flagrante. diferentes, entendeu? Vai haver manutenção dessa prisão? Olha, me parece que ela estava sendo A audiência de custódia estava sendo há pouco. submetida à aí audiência a de judiciária custódia vai agora. decidir Então ou nós não temos essa informação. ainda. Porque toda prisão em flagrante, ela é submetida à análise judicial por uma audiência de custódia, né? Nessa audiência de custódia, o juiz ele pode manter a prisão e convertê-la imediatamente em prisão preventiva, ou ele pode relaxar a prisão, né? Então essa informação nós não temos ainda. Da liberdade provisória. E conceder a ela a liberdade provisória e etc. Essa informação saberemos em poucos instantes aí, em algumas horas isso já deve estar definido. Mas nesse primeiro momento, conforme todos os atores aqui manifestaram, o doutor Marcelo que vai dar sequência na presidência desse inquérito policial, nós temos elementos convincentes nesse momento de que ela praticou um crime de homicídio doloso. Porque me parece não restar dúvidas, né, doutor Lucas, de que ali o que estava sendo realizado por ela era uma cirurgia. Já há elementos para definição de que ali havia a realização de uma cirurgia. Então ela não é médica para realizar a cirurgia.
Portanto, se você não é médico para realizar cirurgia e você realiza cirurgia em alguém, você está assumindo o risco de que essa pessoa venha a morrer. A lei penal dá esse tratamento numa situação como essa. E aquele que não deseja a morte de uma pessoa, mas assume o risco de levá-la à morte, responde por homicídio doloso por dolo eventual. Então, no nosso entendimento inicial, ela cometeu um homicídio doloso, né? Um homicídio de competência do tribunal do júri. Esse é o nosso entendimento neste momento. Nós iremos aguardar, conforme dito pela perícia, pela perita e pelo médico legista, os exames complementares. E esses exames complementares, eles podem corroborar esse entendimento, eles podem agravar o entendimento, como, por exemplo, passa a ser um homicídio qualificado, que é uma forma mais grave ainda de homicídio, em razão do surgimento de determinadas circunstâncias, né? Ou pode fazer com que a situação ela seja mais branda. E isso nós vamos aguardar a conclusão dos exames complementares, para que no final das investigações, né, em um novo momento como esse, a gente possa apresentar, olha, a investigação ela se encerrou e o que foi comprovado é isso. E existe um prazo para a conclusão dessas investigações? O prazo de flagrante em réu preso, né, no caso dela, são 10 dias. Só que como é um caso complexo, a gente pode solicitar ao judiciário, porque são vários exames, várias perícias, não são feitas, e isso costuma demorar um pouco, principalmente as perícias em Belo Horizonte. A gente pode pedir ao judiciário, né, que esse prazo seja estendido até essas perícias sejam realizadas. Doutor Marcelo, antes desta ocorrência, existe alguma outra investigação contra ela na Polícia Civil? Existem. Ela tem uns 6 procedimentos que estão sendo apurados contra ela, inclusive tem outro inquérito instaurado aí, está até a presidência de outro delegado da comarca, o doutor Tiago, né? Vocês viram uma pessoa que teve um problema, que não é nem da cidade, ela demorou, que ele fez esse REDS na outra cidade, aí foi encaminhado para cá, mas já existe um processo desde dezembro do ano passado investigando esse fato. Todos esses 6 Tem 6 boletins de ocorrência. Daí para mais, nós estamos levantando. Só que, como a maioria, às vezes, são lesões leves, a lei exige que a vítima vá até a delegacia e faça a representação. Se a vítima não procurar a delegacia e representar no prazo de 6 meses, esses procedimentos caducam. Então, assim, ele é arquivado definitivamente. Exatamente, mas esses 6 aí, todos estão em andamento ou tem conclusão? Não, alguns estão aguardando a vítima comparecer à delegacia para fazer a representação. A representação nada mais é do que a vítima autorizar a Polícia Civil a fazer o procedimento. Então, se a vítima não autoriza, nós não podemos instaurar nada, entendeu? Então, está lá aguardando prazo de 6 meses para a vítima comparecer, né? Então, isso não aconteceu em alguns casos ainda. E qual que é foi o papel da técnica de enfermagem que também foi presa? Ela ficou em silêncio, né, durante o depoimento, mas nós averiguamos ali durante a instrução que ela participou do procedimento. E como ela não colaborou, não ajudou, ela manipulou também, nós podemos colocar mesmo crime. O entendimento nesse início, e a Paula perita, ela tem formação em enfermagem, é um enfermeiro, ele não é um simples empregado do médico, podemos dizer assim. Ele tem responsabilidade técnica, ética, que se ele percebe que a conduta da médica ou da profissional, no caso dela nem médica não era, é inapropriada, o mínimo que ele tem é não participar daquilo, denunciar, procurar autoridades. A partir do momento que ele faz a adesão à conduta irregular do profissional e participa dessa conduta, ela também responde pelo resultado morte, não é? Não é isso que se espera de um técnico de enfermagem nem de uma enfermeira que percebe e está diante de um procedimento ilegal no aspecto da medicina, né? Silencia e, mais do que isso, participa do procedimento. Né, Paula? Mais ou menos isso, não é? Este valor que teria sido cobrado pelo procedimento, conforme denúncia, a família tinha pagado algum valor? O que tem de informação era que foram 12 mil reais, né? 11 mil e pouco. 11.350. A gente não sabe ainda porque nós não ouvimos o marido, deve ser ouvido amanhã para explicar esses detalhes. Mas com certeza deve ter dado uma entrada, alguma coisa, mais dividido, mas nós vamos saber isso amanhã. Em torno de 11 mil. Quase 12 mil Quase reais. 12 mil reais. Quase 12 mil reais.
de questão da procedimento. vigilância, dela foi feita com alvará vencido, alguma coisa? Olha, a questão de alvará, fiscalização, essa responsabilidade ela não é da Polícia Civil, né? Nós não temos como abordar esse tipo de questão porque nos falta primeiro a competência e conhecimento também. Então, se a alvará estava vencido, se ela estava dentro do prazo de renovação, né, se a clínica era autorizada a esse tipo de procedimento, essas questões a Polícia Civil ela não aborda, né? Isso precisa ser abordado junto à Vigilância Sanitária, né, a Secretaria de Saúde, né, Nós Paulo? solicitamos, no momento, o fornecimento do alvará de funcionamento do estabelecimento, mas o alvará que estava em vigor, ele venceu em outubro do ano passado e estava em processo de renovação do alvará. O que eu solicitei a informação do alvará sobre o laser, que supostamente seria um procedimento realizado, me foi informado no momento, no local, que não havia sido solicitado ainda junto à Vigilância Sanitária o alvará de uso, né, deste aparelho que alegadamente teria sido a técnica a ser utilizada. A pergunta que você perguntou, se pode agravar? Claro que pode, porque o juiz, né, a banalizada a pena, por exemplo, homicídio simples, aí, por enquanto ele está respondendo, dolo simples, uma pena de 6 a 20 anos. O juiz vai analisar isso trabalhando com o alvará vencido, ele vai qualificando esse quanto aí de São acordo circunstâncias que podem influir, né, Sim. na definição final da pena, uma eventual condenação, né? Então, quando a vítima é criança, são circunstâncias previstas no Código Penal que, se ocorrerem, podem fazer a pena aumentar. Mesmo as denúncias que ainda não deram sequência no inquérito ainda, porque as vítimas, teoricamente, Não manifestaram. Não são todos, tem algumas ainda. Pode agravar mesmo só com o inquérito aberto? Isso também pode pesar contra ela? Depende se tiver. Nossa Ou já lei tem que ter uma conclusão não, tem do que ter tem que ser o trânsito em julgado. Aí sim ela vai ser considerada reincidente. Até então, a nossa legislação não permite usar isso como agravante de forma nenhuma. Então é necessário que essas vítimas, elas... Sim, é importante, né, que elas procurem a polícia, que é mais um procedimento que vai ser instaurado, pode levar ela a uma penalidade maior. E também tem outros fatos, né? Nós estamos apurando, como a Paula viu, nós estamos dizendo, se mexeu na cena do crime, tem outros delitos, tem a fraude processual, pode agravar, né? Uma pena de 6 meses a 2 anos, por aí vai. As investigações vão continuar, nós vamos apurar. Obstrução de justiça, quando você oculta provas ou desaparece com provas, né? Então... E assim, que também, às vezes não são só as duas, né? Temos lá pessoas também que trabalhavam na clínica, às vezes pode expandir para outras pessoas. Esse é um procedimento que ela estava realizando há mais tempo, se ela faz a retirada de gordura, né? Certamente ela tem que descartar isso em algum lugar. Isso deve ficar lá dentro do consultório. Entra um crime ambiental também no meio, né? Onde é que está tendo descarte de material biológico contaminante? Então nós vamos apurar isso tudo aí. Isso nada existia lá no momento? Não havia descarte. Foi o descarte me parece que antes da chegada da perícia ele foi retirado, né? Então eu só consegui coletar os descartes que estavam localizados dentro da clínica, né? Do consultório, das salas. O descarte que fica no prédio, que vai ser para gerenciamento de resíduos, ele já havia sido removido no momento da chegada da perícia. Ela estava tranquila, calma, no momento lá, Ela estava bem nervosa, né? Chorava bastante, gesticulava, levantava para um lado para o outro, demonstrando muita apreensão. Ela, até então, a vítima não tinha vindo a óbito ainda, ela não sabia. Ela teve a informação no início do flagrante, nós estávamos vendo a testemunha, aí falou que, você não quer porque a gente vê a obra, ela escutou, não, morreu. Aí ela entrou em desespero, chorou, caiu. E foi feita alguma busca na casa dela também, para saber não, se tinha ainda alguma não. coisa? Não. Nós estamos apurando esses fatos. Nós temos que alinhar com o judiciário, porque ela está bem instruída, para a gente fazer tudo para não dar nenhum tipo de nulidade. Mas se for necessário a gente investigar que precisa na casa dela, pode saber que a polícia princípio, vai. O que
foi arrecadado lá na clínica computador, celular, né, algumas medicações, né, anestésicos, né, as provas periciais, elas já são muito esclarecedoras veja bem, nesse momento. Isso pode se alterar em razão dos exames complementares, né? Mas assim, para esse fato em específico, as provas elas estão robustecendo, né? Elas estão sendo produzidas, né? Estão se mostrando contundentes, né? É claro que a depender da análise do computador, né? Da extração das informações, da análise dos celulares, da análise de prontuários, né? A gente pode chegar a um entendimento, ao conhecimento de casos também que já foram praticados, de outros crimes eventualmente praticados, de outros pacientes, né? Então, uma análise documental, né, e de arquivos aí que vai levar um certo tempo para a análise total, né? Mas, trazendo para o caso aqui em específico, as provas elas estão se formando de forma bastante concluinte. No momento do depoimento, ela entrou em contradição? Ela estava bastante nervosa, querendo explicar, articulava, perguntava uma coisa, ela tentava responder, não explicava direito, aí nós questões dizendo, esse procedimento como é que é feito? É ali por não sei o que, eu chamo, eles dão os nomes de laser, não sei o que, cada um fala do nome. E só que ela não falava, esse só enfia aqui, só enfia aqui, só que como ela estava assistindo por advogada, não respondia muito, ficava mais em silêncio, tentou esclarecer, mas, como eu te falei, entrou bastante contradição no momento que, né, nós decidimos pela ratificação do flagrante. Doutor Marcelo, quando o senhor vai estar bem orientada, é o advogado? Não, é o papel dela, né, a defesa dela. Então, ela não vai falar muito, não vai querer discutir. É diferente quando você está acompanhado por um advogado, ela não vai sair falando. Né? O advogado, você vai falar isso aqui você não fala. Entendeu? Então, mas é uma questão de direito dela e o doutor está no trabalho dele. Podemos gravar e vocês escolhem aí o que vocês querem gravar e fica à vontade. Agora eles gravam individual, né? Não, então tem como eu não entreguei. Eu tô, deixa eu ver de qual que é o meu aqui. Não tem mais tempo, que eu sei. Será que é verdade? É verdade. Vazou. Mas isso aí da Polícia Penal, né? Não, não. Então, mas isso aqui vazou da Polícia Penal. Sim. Deixa eu